E de volta com o CBN Maceió, são 11 horas mais 17 minutos, o nosso quadro Corporações em Foco, sempre um especialista da Fundação Getúlio Vargas, da FAM-FGV, sendo trazido aqui para conversar conosco. E hoje nós temos aqui o professor René Mário Luiz Alfonso Moanier. Acertei, né, professor? Positivo, é isso. Acertei, professor. Tudo bom? Um prazer estar recebendo o senhor aqui. Tudo prazer bom? É tudo meu. E vamos falar, o professor, ele que é mestre em Sistema de Gestão e também especialista em Engenharia Econômica e Financeira. O currículo é muito extenso. Tentei fazer um resumo aqui, tá certo, professor? Claro. Para a gente não tomar muito tempo. E fala sobre gerenciamento de projetos, né, para crescimento em empresa de pequeno, médio e grande porte. Um projeto bem gerenciado, ele pode ser o culpado de um crescimento de empresa, seja ela do tamanho que for, não é isso, professor? Com certeza. O gerenciamento de projetos, né, que veio bem trabalhado, né, durante alguns anos já aí pelo Instituto Americano, PMI, que consolidou as melhores práticas de gerenciamento de projetos, né, veio trabalhando, né, essas melhores práticas e difundindo essas melhores práticas dentro do contexto das empresas. Porque, na verdade, as empresas começam, tá, e elas têm um plano estratégico. Elas começam com um grande plano estratégico, suas metas, seus objetivos, e essas metas e objetivos são desdobrados em programas e projetos. É a forma que a empresa tem de colocar em prática, tá certo, todo o seu conhecimento, a sua expertise, né, e buscar a excelência dentro do negócio que ela se presta, né, a fazer. E essas práticas foram, então, sendo difundidas aí pelas empresas. Professor, eu acho interessante, porque nós estamos num estado, por exemplo, num estado em que a informalidade, ela campeia, ela é muito grande. No Brasil, tem um percentual muito grande de informalidade. Não me lembro se eu ouvi alguns dados em torno de 30%, alguma coisa assim, não lembro se esse dado é exato. Mas aqui, no nosso estado, por exemplo, a informalidade é muito grande, há um trabalho do SEBRAE, né, formalizando essas pessoas, né, dando uma espécie de treinamento. E existe, né, um pensamento de projeto, gerenciar projeto, pensar a minha empresa só para empresa grande, né? As pessoas pensam isso. E é um grande engano, né, professor? Isso pode ser para empresa individual. Com certeza. E se hoje nós falamos em gerenciamento de projetos, os projetos, inclusive, existem no terceiro setor. Sim. No terceiro setor, hoje, nós trabalhamos, inclusive, por exemplo, os capítulos, né, do PMI espalhados aí pelo Brasil, tá, que são muitos. O Rio de Janeiro é um dos lugares que já está trabalhando bem o gerenciamento de projetos no terceiro setor. Porque a metodologia, ela se aplica a qualquer tipo de projeto, até um projeto pessoal. Óbvio, né, ressalvando algumas adaptações, correto? Mas é o nosso dia a dia. Né? Eu costumo dizer, inclusive, em sala de aula, que a nossa vida é um projeto. Exatamente. E começando pela nossa vida, que é um projeto, você é capaz de organizar com essas melhores práticas, né, alguma coisa que terá princípio, meio e fim bem definidos, buscando os resultados que as empresas precisam. Hoje, mais do que nunca, vamos fazer uma remissão ao passado. Isso. Da questão do gerenciamento. Quando as empresas trabalhavam com grandes margens de lucro, né, onde a questão, né, do gerenciamento ficava até, não num primeiro plano, mas a execução era que tinha o maior peso no negócio, você conseguia fazer isso no passado, porque você tinha grandes margens de lucro, resultados bastante significativos. Hoje, quando você traz isso, tá certo, para a realidade atual, onde as margens de lucros são cada vez menores, então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar a excelência da gestão para reduzir os custos. É como se você tivesse colocado uma laje, tá certo, que você não vai conseguir transpor e o seu resultado só será melhorado com gerenciamento
e melhorando a E sem excelência perder da gestão. posição no mercado, né? E sem perder posição no mercado. Porque ali é cruel também, a concorrência, a velocidade, ela é muito rápida hoje em Exatamente, dia. porque os mercados estão cada vez mais competitivos e você vai justamente fazer o diferencial, realizar esse diferencial quando você melhora, tá? Ou chega próximo da excelência, que é difícil você atingir, né? Mas é a busca da excelência na gestão para você reduzir seus custos, melhorar sua performance, correto? E isso vai, com certeza, nos remeter a melhores resultados. E os profissionais, né? Os profissionais especializados em gestão desse tipo de projeto, em pensar esse projeto, esses profissionais estão cada vez mais valorizados. E eu conversando com um dos professores que passa por aqui toda quinta-feira, não me lembro qual, que disse uma questão até dizendo o seguinte: os profissionais estão procurando uma carreira hoje até numa empresa menor. Sim. Né? Uma empresa menor está sendo mais atrativa para a carreira desse profissional que se gerencia, que pensa uma empresa. Isso tem acontecido mesmo, professor, na sua visão? Tem acontecido, porque cada vez mais isso é uma coisa também que tem que ser, o que eu vou colocar agora, é uma coisa que tem que ser também pensado pelas empresas. Claro. Hoje o profissional ele está muito mais atento, tá certo, ao retorno que ele tem. E o retorno, efetivamente, não é só o salário que ele ganha. Exato. É a satisfação de trabalhar num ambiente organizado, que lhe dê tranquilidade para trabalhar. E o gerenciamento de projetos preconiza tudo isso. Certo? Mais do que isso, ele sempre está buscando o quê? Reconhecimento e recompensa. Se você não tem melhor gestão, o reconhecimento e a recompensa ficam prejudicados. E a recompensa não é só o salário. É até um ambiente de trabalho. É uma questão muito interessante, porque as grandes corporações, né, são setores, né? Então você fica ali preso àquele setor. Numa empresa menor, você é o todo da empresa. Exatamente. Você acaba visualizando tudo da empresa. Tem uma participação até maior nessa mudança. Eu acho que a satisfação pessoal é mais interessante porque você vê o seu projeto andando ali. Com certeza. Né? Isso é muito importante. Vamos dizer assim, é a realização do profissional. Você concebe alguma coisa, sabe como colocar, ou se prepara para saber como colocar aquilo em prática, da melhor forma possível, dentro de uma sequência lógica, não é? Onde você vai ter os resultados maximizados. Tá? Independente do tamanho da empresa. Independente do tamanho da empresa. É óbvio que as empresas de menor porte, tá, não têm um poder de alavancagem, claro, desse negócio no primeiro momento, tá, do que tem a de grande porte. Mas ela pode ir se preparando e aos poucos, tá, se organizando com essa visão do gerenciamento de projetos, com a preparação de seus profissionais e, principalmente, pensando na retenção desses profissionais. Porque não adianta você preparar um profissional, perder, né, essa preparação todinha depois para o mercado. Então, tem que preparar o profissional e tem que reter o profissional. Exato. Esse é o grande diferencial. Não pode ser escola para ele, né? Não pode ser escola. A escola, nós estamos aqui. Exatamente. A Fundação Getúlio Vargas está aqui, em Alagoas, junto à FAM, né, preparando os profissionais, correto? Portanto, as empresas que estão até colocando profissionais lá na FAM também têm que estar pensando o seguinte: como eu vou reter esse profissional que vai estar capacitado, tá certo, no segundo momento, e será uma grande moeda no mercado. Né? Agora, professor, com relação a um empresário, nós estamos falando do profissional aí, daquele profissional que vai trabalhar. O empresário. A empresa está mais moderna que o empresário hoje ou não existe uma empresa moderna sem um empresário moderno? Depende da cultura. O mercado, estou falando do mercado de uma maneira geral. Depende da cultura organizacional. Sim. Cada empresa é uma empresa. Então, uma das coisas que a gente respeita no gerenciamento de projetos, e tem que respeitar, isso é uma coisa ética. É o DNA da empresa. É o DNA da empresa. Correto? Então, a empresa ela tem que ter a vontade. Porque quando você pensa assim, vou implementar um planejamento estratégico, da onde vem essa vontade? Né? E aí vem aqueles nomes que a gente difunde no mercado, visão, missão, isso vem lá de cima, isso vem da alta gestão. Então a empresa começa a mudar quando a visão do empresário muda. Senão vai ser apenas uma coisa de fachada. Então tem que mudar, o empresário tem que vir mudando a visão,
né? Tem muitas quebras de paradigmas aí, comportamentais. Tá? Então, ó, cultura organizacional, o que a gente chama das normas culturais da empresa e, principalmente, muita comunicação empresarial, porque você só vai difundir esse conhecimento, mesmo internamente, depois que já se capacitaram os profissionais, com muita comunicação. Professor, eu gostaria de conversar com o senhor a tarde inteira e entrar pela tarde conversando, batendo, que é um papo muito legal, muito bom. Mas deu para as pessoas sentirem um pouquinho, né? Estão ouvindo a gente, os empresários, as pessoas, né, da qualidade dos profissionais da Fundação Getúlio Vargas, que passam por aqui todas as quintas-feiras. Eu acho isso muito importante. A gente rouba um pouquinho do conhecimento de cada um aqui, certo? Não só lá dentro da sala de aula para os alunos, aqui para uma massa muito maior. Muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo alavancar um pouco desse negócio chamado gerenciamento de projetos, né? Que é uma coisa tão bacana e que vem dando muito resultado. Obrigado, então, ao pessoal da FAM, né, FGV, que sempre traz aqui, como eu disse, né, profissionais de alto gabarito. Conversei com o professor René Mário Luiz Alfonso Moanier. Isso. Acertei, Moanier de novo. Mestre em Sistema de Gestão, né, e também especialista em Engenharia Econômica e Financeira. Falou sobre gerenciamento de projetos. Vamos a um rápido intervalo, repórter CBN, e voltamos já 11h28.